A jovem Ana Clara, de 23 anos, nunca esquecerá a noite em que, depois de meses de dores e exames, o médico olhou nos seus olhos e disse com voz séria: "Você tem um leiomioma de 8 centímetros. A cirurgia é urgente, pois pode comprometer sua fertilidade." Ela sentiu o chão sumir. Como uma irmã que sempre confiou no Senhor, seu primeiro pensamento não foi o medo, mas a pergunta: "Por que agora, Deus?" Não era revolta, mas um clamor de filha que não entendia o caminho. Naquela mesma noite, ao chegar em casa, ajoelhou-se no quarto e derramou a alma em lágrimas. Não foram palavras bonitas, mas um gemido profundo: "Senhor, eu não sei orar direito agora, mas o Senhor sabe o que eu preciso. Se for da tua vontade, tira isso de mim. Mas se não for, dá-me forças para passar por isso." No dia seguinte, antes mesmo de contar à família, Ana Clara foi à reunião de oração na congregação. Não falou com ninguém sobre seu problema, mas ao entrar na sala de oração, sentiu um peso tão grande que mal conseguia ficar de pé. Quando os irmãos começaram a cantar o hino, "Ó, que amigo em Jesus", hino 19, ela não aguentou e caiu de joelhos no banco. As lágrimas escorriam sem controle. Uma irmã mais velha, Dona Maria, que sempre tinha um coração sensível ao Espírito, aproximou-se e colocou a mão em seu ombro. "Filha, o que você está passando?" Ana Clara não conseguiu responder, apenas balançou a cabeça. Dona Maria então orou em voz baixa, mas com uma fé que abalou a jovem: "Pai Celestial, seja feita a tua vontade na vida desta irmã. Se há alguma enfermidade, tu és o médico dos médicos. Curai-a, Senhor, pelo sangue de Jesus." Aquela oração simples, sem alarde, entrou fundo na alma de Ana Clara. Nos dias que seguiram, ela continuou indo às reuniões, mesmo com as dores que às vezes a faziam dobrar de tanto apertar a barriga. Os irmãos notavam seu sofrimento, mas ela pedia: "Não falem nada, só orem por mim." E oraram. Em cada culto, em cada visita às casas dos santos, em cada momento de silêncio antes das refeições, alguém lembrava dela diante de Deus. Até as crianças da escola dominical, sem saber do que se tratava, levantavam as mãozinhas e diziam: "Jesus, abençoa a tia Ana Clara." Ela sorria por fora, mas por dentro, a luta era grande. Até que uma madrugada, depois de mais uma noite sem dormir de dor, ela abriu a Bíblia e leu em Salmos 34, 19: "Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas." Aquela palavra foi como um bálsamo. Ela fechou os olhos e sussurrou: "Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade." O dia da consulta de retorno chegou. Ana Clara foi sozinha ao hospital, com a Bíblia na bolsa e o coração batendo forte. Enquanto esperava na sala frio do médico, ela abriu em Marcos 5, onde está a história da mulher que tocou nas vestes de Jesus e foi curada. "Se eu ao menos tocar nas tuas vestes, ficarei sã", ela repetia mentalmente. Quando o médico entrou com o exame na mão, seu rosto estava diferente. Não era a expressão séria de antes. Ele olhou para ela, depois para o papel e disse: "Ana Clara, eu não entendo. O leiomioma sumiu. Não há mais nada. É como se nunca tivesse existido." Ela não gritou, não pulou. Apenas fechou os olhos e sentiu as lágrimas quentes escorrerem. "Glória a Deus", foi tudo que conseguiu dizer. Ao sair do consultório, ligou para a mãe, que chorou do outro lado da linha. Mas o primeiro lugar para onde ela foi não foi para casa, mas para a congregação. Chegou sem avisar no meio da tarde, quando só havia algumas irmãs limpando o salão. Dona Maria estava lá. Ao vê-la, percebeu que algo havia acontecido. Ana Clara não precisou falar nada. Apenas abriu os braços e as duas se abraçaram chorando. Depois, ajoelhadas juntas, deram graças a Deus. Não foi uma oração longa, mas cheia de gratidão. "Obrigado, Senhor, por ouvir nossas preces. Obrigado por mostrar que tu és o mesmo Deus que cura hoje como curava antigamente. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé dos teus filhos." Naquela noite no culto, quando o irmão que presidia pediu testemunhos, Ana Clara levantou-se. Não com orgulho, mas com um tremor na voz que mostrava que aquilo era real. "Irmãos, eu vim aqui hoje para dar glória a Deus. Ele me curou de uma enfermidade que os médicos disseram que só sairia com cirurgia. Mas o nosso Deus é maior que qualquer diagnóstico. Ele ouviu as orações de vocês, dos ancianos, das crianças, e me deu esta vitória. Não foi por meu mérito, mas pela sua misericórdia." O salão ficou em silêncio por um momento, até que um irmão mais velho, com lágrimas nos olhos, levantou-se e disse: "Aleluia! Este é o Deus que nós servimos." E então, espontaneamente, todos começaram a cantar o hino Louvai ao Senhor, hino 1, não com voz de rotina, mas com uma alegria que só quem experimenta a fidelidade de Deus pode ter. Nos dias seguintes, muitos irmãos foram até ela para ouvir os detalhes.
Alguns traziam seus próprios fardos, um casal que não conseguia ter filhos, um jovem com depressão, uma irmã com câncer. Ana Clara não tinha respostas prontas, mas compartilhava o que havia aprendido. O Senhor não nos promete um caminho sem dores, mas Ele promete estar conosco em cada passo. E quando Ele age é para a sua glória, não para a nossa. Ela também contava como, nas noites de dor, lia os salmos em voz alta, como se Davi estivesse ali, entendendo sua angústia. Às vezes eu não tinha forças para orar, então só repetia, Jesus, Jesus, Jesus. E Ele sabia o que eu queria dizer. Um detalhe que ela sempre destacava era como a cura não veio de um jeito espetacular, com luzes ou vozes, mas de forma simples, como um suspiro de Deus sobre sua vida. Não foi um milagre barulhento, mas foi real. E isso me ensinou que Deus não precisa de espetáculo para mostrar o seu poder. Ele age no silêncio do coração que confia nele. Muitos irmãos, ao ouvirem isso, se animavam, porque também estavam esperando por respostas que pareciam demorar. Ana Clara sempre dizia, se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Não desanime. Continue orando, mesmo que seja com lágrimas. Com o tempo, seu testemunho chegou a outras congregações. Irmãos de cidades vizinhas vinham até ela, não para vê-la como uma pessoa especial, mas para ouvir de seus lábios como era viver uma fé que não desiste. Ela nunca se cansava de repetir, não fui eu que me curei. Foi Deus. E se Ele usou a minha fraqueza para mostrar a sua força, que assim seja. Em uma dessas visitas, uma irmã idosa, que há anos lutava contra uma doença nos ossos, segurou sua mão e disse, filha, você me deu esperança. Vou orar como você orou. Alguns meses depois, essa mesma irmã testificou que suas dores haviam diminuído tanto que conseguia andar sem muletas. Deus ouviu, ela dizia, apontando para o céu. Ana Clara também aprendeu que a cura não era só física. Antes da enfermidade, ela era uma jovem ansiosa, que se preocupava demais com o futuro. Mas naquele tempo de prova, Deus trabalhou seu coração. Eu aprendi a descansar nele, ela confessava. Antes, eu queria controlar tudo. Hoje sei que minha vida está nas mãos dele, e isso é suficiente. Seu rosto, antes marcado pela tensão, agora refletia uma paz que chamava a atenção. Os irmãos notavam que ela sorria mais, que suas palavras eram mais mansas, que até seu jeito de cantar os hinos tinha mudado. Agora, era como se cada nota saísse de um coração grato. Um dia, o irmão que presidia a congregação pediu que ela escrevesse seu testemunho para ser lido nas reuniões de jovens. Ela obedeceu, mas não escreveu como uma história de vitória, e sim como um relato de uma filha que foi carregada nos braços do pai. Não escrevi para ser lida como um troféu, mas como um lembrete de que Deus está perto de quem tem o coração quebrantado, ela explicava. O texto foi copiado à mão por várias irmãs e distribuído entre as famílias. Muitas guardaram aqueles papéis como um tesouro, relendo nos momentos de aflição. Com o passar dos anos, Ana Clara casou-se na congregação com um jovem que também havia passado por provas e visto a fidelidade de Deus. No dia do casamento, enquanto os irmãos cantavam ó, que amor hino 200, ela olhou para o noivo e pensou, Deus não só me curou do leiomioma, mas me deu uma vida nova. E assim seu testemunho continuou, não mais como a jovem que foi curada, mas como a esposa, a mãe e a irmã que a cada dia, vivia a certeza de que, aquele que começou boa obra em vós há de completar até ao dia de Cristo Jesus, Filipenses 1:6. Até hoje, quando alguém pergunta como ela foi curada, Ana Clara responde com um sorriso tranquilo, orando, crendo e esperando. Não há outra fórmula. Deus conhece o nosso coração. Ele não nos esquece. E então, como faz desde aquele dia, ela convida. Vamos orar? Porque para ela, a oração não é um último recurso, mas o primeiro e mais seguro lugar onde uma alma pode descansar. Ana Clara nunca esqueceu o cheiro da sala de oração naquela noite. Era um misto de madeira envelhecida dos bancos, das páginas amareladas dos inários e do perfume suave das flores que as irmãs colocavam sobre a mesa da ceia. Ela se lembrava de cada detalhe porque, naqueles momentos, o silêncio falava mais que qualquer palavra. Não era um silêncio vazio, mas aquele que só existe quando corações quebrantados se entregam ao Senhor. Muitas vezes, enquanto os irmãos oravam em voz baixa, ela fechava os olhos e sentia como se o próprio Espírito intercedesse por ela com gemidos inexprimíveis. Como diz a palavra Romanos 8:26. Não havia pressa, não havia fórmula. Só havia fé e a certeza de que Deus a ouvia. Os anos passaram, e o testemunho de Ana Clara não ficou apenas nas folhas de papel amareladas que circularam entre as irmãs. Ele se tornou vivo nas vidas daqueles que, ao ouvirem sua história, também buscaram ao Senhor com mais confiança. Uma irmã mais velha, chamada Donzela Marta, que há décadas servia na congregação, certa vez lhe disse,
Filha, o seu testemunho não é só sobre a cura do corpo, mas sobre a cura da alma. Porque muitos têm o corpo são, mas o coração doente de desconfiança. Você mostrou que Deus não só tira a doença, mas enche o vazio que ela deixa. Ana Clara guardou aquelas palavras como um tesouro, porque entendia que a verdadeira vitória não era só o leiomioma ter sumido, mas o fato de que mesmo na dor, ela havia aprendido a descansar em Deus. Um dia, uma jovem irmã chamada Lívia, que havia sido diagnosticada com uma doença crônica, procurou Ana Clara após a reunião. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, e ela segurou com força o inário contra o peito, como se fosse um escudo. Irmã, eu oro, mas parece que Deus não me ouve. Às vezes, penso que ele se esqueceu de mim. Ana Clara não respondeu com palavras prontas. Em vez disso, sentou-se ao lado dela no banco de madeira e abriu o inário no hino 310. Confia, ó filho, confia no Deus de amor e poder, que nunca desampara. Quem nele vem confiar. Então, com voz firme, mas cheia de ternura, ela disse: Lívia, Deus não se esquece de ninguém. Às vezes, ele permite que a prova dure mais para que a nossa fé fique mais forte. Mas uma coisa eu sei, se você continuar orando, mesmo que seja só com lágrimas, ele vai te responder. Não como a gente quer, mas como ele sabe que é melhor. E ali mesmo, as duas se ajoelharam, e Ana Clara orou não só pela cura de Lívia, mas pela paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Os milagres na vida de Ana Clara não pararam na cura do leiomioma. Anos depois, quando ela e o marido já tinham 2 filhos, o médico descobriu que o coração do bebê que ela carregava tinha uma malformação. Mais uma vez, o medo bateu à porta, mas desta vez, ela já sabia onde encontrar refúgio. Naquela mesma noite, a congregação se reuniu em oração. Não foram poucas palavras, não foram gritos, mas um clamor sincero, daquele que sabe que só Deus pode mudar o que parece impossível. Uma irmã leu Salmo 139, lembrando que Deus formou cada parte daquele bebê no ventre, e que nada era difícil para ele. Quando o menino nasceu, os médicos ficaram surpresos, o problema havia desaparecido. Mais uma vez, Deus mostrou que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ana Clara testificou, segurando o filho nos braços, enquanto as irmãs cantavam Louvai ao Senhor, todas as nações, hino 1. Mas nem sempre as respostas vieram como ela esperava. Um tio querido, que havia sido um pilar na congregação por décadas, adoeceu gravemente. Ana Clara orou com fé, jejuou, pediu aos irmãos que intercedessem. Porém, depois de meses de luta, o tio partiu para estar com o Senhor. Naquele dia, ela chorou muito, mas não se revoltou. Em vez disso, lembrou-se das palavras que o próprio tio lhe dissera quando ela era jovem. Filha, a vontade de Deus é perfeita, mesmo quando não entendemos. Às vezes ele nos tira algo para nos dar algo melhor. A certeza de que um dia estaremos com ele para sempre. No velório, enquanto os irmãos cantavam, Quando eu chegar à glória, hino 534, Ana Clara sentiu uma paz que só vem de Deus. Não era a paz da ausência da dor, mas a paz de saber que a morte não era o fim para quem pertence a Cristo. Com o tempo, Ana Clara passou a ser uma das irmãs mais procuradas quando alguém precisava de consolo. Não porque ela tivesse todas as respostas, mas porque ela havia aprendido a chorar com os que choram e a se alegrar com os que se alegram. Romanos 12:15. Uma vez, um irmão jovem recém-convertido lhe perguntou: como a senhora consegue ter tanta fé depois de tudo que passou? Ela sorriu e respondeu: fé não é ausência de dúvidas, meu irmão. Fé é continuar orando mesmo quando as dúvidas vêm. É como caminhar numa estrada escura, mas saber que alguém está segurando a sua mão. Essa mão é a de Jesus, e ele nunca solta. Então ela abriu a Bíblia e leu Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A vida de Ana Clara também foi marcada por pequenas provas do cuidado de Deus, daquelas que muitas vezes passam despercebidas, mas que, para quem tem olhos para ver, são sinais do amor do Pai. Uma vez, quando o marido ficou desempregado por meses, ela se lembra de como, todas as manhãs, encontrava um envelope sem remetente na caixa de correspondência com exatamente o dinheiro necessário para as contas do dia. Outra vez, quando uma das filhas ficou muito doente de repente, uma irmã que nem sabia da situação apareceu em sua casa com um caldo quente e as palavras certas: Deus me mandou aqui hoje. Esses momentos, embora pequenos, eram como pedrinhas brancas no caminho. Josué 4, lembretes de que Deus nunca os abandonara. À medida que os anos passaram, Ana Clara e seu marido começaram a servir mais ativamente na congregação. Ele como diácono, ela ensinando as crianças nas classes de doutrina. Ela amava ver os olhinhos brilhantes das pequeninas enquanto contava como Deus havia respondido às suas orações.
Crianças, ela dizia, Deus não é um mágico que faz tudo o que a gente pede como num passe de mágica. Ele é nosso pai, e como todo pai, ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes a resposta é sim, às vezes é espere, e às vezes é eu tenho algo melhor. Mas uma coisa é certa, ele sempre ouve. E então ela ensinava a elas a orar com simplicidade, como Jesus ensinou, Pai nosso, que estás nos céus. Mateus 6:9. Um dia, durante uma reunião de oração, uma irmã chamada Raquel, que há anos lutava contra a depressão, se levantou e disse, Irmãos, eu não aguento mais. Parece que Deus se esqueceu de mim. O silêncio tomou conta da sala. Então, Ana Clara se levantou, caminhou até ela e a abraçou forte. Raquel, ela disse com voz firme, Deus não se esquece de ninguém. Você acha que ele, que conta até os cabelos da sua cabeça, Mateus 10:30, não vê as lágrimas que você chora à noite? Você acha que ele, que mandou o seu filho morrer por você, não se importa com a sua dor? Não, irmã. Ele está aqui, agora, neste exato momento. Vamos orar? E ali, com as mãos dadas, as irmãs clamaram a Deus não por uma cura instantânea, mas pela presença dele, que é mais preciosa que qualquer milagre. Ana Clara também aprendeu que a gratidão é uma das formas mais poderosas de oração. Mesmo nos dias difíceis, ela fazia questão de agradecer a Deus pelas pequenas coisas. Pelo sol que nascia todas as manhãs, pelo pão na mesa, pela saúde dos filhos, pela paz na congregação. Uma vez ela escreveu em seu caderno de orações, Senhor, obrigada por mais um dia. Obrigada por me dar forças para levantar da cama hoje. Obrigada por me permitir ver a tua bondade, mesmo quando as coisas não vão como eu quero. Ensina-me a ser grata não só pelas bênçãos, mas pela tua presença que é a maior de todas. Essa atitude de gratidão contagiava os outros. Muitas irmãs começaram a seguir seu exemplo, anotando em pequenos papéis as coisas pelas quais agradeciam a Deus e colocando-os em uma caixa na sala de oração. Com o tempo, aquela caixa se encheu de testemunhos de fé, provas de que mesmo nas provas, há motivos para louvar. Um dos momentos mais marcantes na vida de Ana Clara foi quando sua filha mais velha, aos 14 anos, lhe perguntou, Mãe, como a senhora tem tanta certeza de que Deus existe? Em vez de responder com argumentos, Ana Clara pegou a mão da filha e a levou até a janela. Olha aquelas árvores, ela disse. Quem as fez? Olha o céu, as estrelas, o sol que nos aquece. Quem sustenta tudo isso? E olha para nós. Quem nos dá o ar que respiramos, o alimento que comemos, a família que nos ama? Não foi o acaso, minha filha. Foi Deus. E ele não só existe, como nos ama tanto que deu seu filho por nós. A certeza não vem de um livro ou de uma explicação. Vem de viver com ele, de falarmos com ele todos os dias, de vermos sua mão em nossas vidas. A menina ficou em silêncio por um momento, então perguntou, e se um dia eu duvidar? Ana Clara sorriu e respondeu, se duvidar, ore. Porque até nas dúvidas, ele está perto. Com o passar dos anos, Ana Clara percebeu que seu testemunho não era só sobre a cura de uma doença, mas sobre uma vida inteira entregue nas mãos de Deus. Ela havia aprendido que a fé não é um sentimento passageiro, mas uma escolha diária de confiar, mesmo quando não se vê o caminho à frente. Em uma das últimas reuniões de jovens que participou antes de se mudar para outra cidade, ela compartilhou algo que havia escrito em seu coração. Há pessoas que oram a Deus como se ele fosse um caixa eletrônico, colocam a senha, a oração, esperam o dinheiro, a resposta e vão embora. Mas Deus não é assim. Ele quer que a gente fique, que converse com ele, que confie nele não só quando precisamos, mas todos os dias. Porque a oração não é um meio de conseguir coisas. É um meio de estar com ele. E assim Ana Clara continuou sua jornada, não como uma mulher que havia sido curada de um leiomioma, mas como uma serva que a cada dia aprendia a descansar mais no Senhor. Seu testemunho não era de uma vitória passageira, mas de uma fé que, como grão de mostarda, havia crescido e se tornado uma árvore frondosa, onde muitos encontravam sombra e consolo. E toda vez que alguém lhe perguntava como ela conseguia viver tão em paz, ela respondia com as mesmas palavras que ouvira tantos anos antes, quando ainda era uma jovem assustada, orando, crendo e esperando. Porque Deus conhece o nosso coração. Ele não nos esquece. E então, como sempre, ela estendia a mão e dizia, vamos orar? Porque para ela, a oração nunca foi um último recurso, mas o primeiro e mais seguro lugar onde uma alma pode descansar.